dê sua resposta. Acredite em Deus, Ele é o amor. Chamou os pescadores, chamou a Simão Pedro, e a você chamou. Jesus te ama, Jesus te chama, e Ele te espera. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Gente, bênção e graças. Mais um programa Vocação é hoje. Qual é a sua resposta? Tudo bem, irmã Bruna? Eu estou bem, e você? Estou bem também. Pessoal, bênçãos de Deus para sua casa, para o seu lar. E hoje, novidades, como a irmã anunciou no programa anterior. Nós vamos saber como é a vida de uma pessoa que deseja entregar o coração. Principalmente você, menina, moça, que sente esse chamado. E vai conhecer hoje em especial, mais e mais, as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração. É uma entrega esse caminho, vocacional. É um desejo, é uma busca que surge através de uma pergunta. Qual o sentido da minha vida? Para que Deus me criou? Como eu posso ser feliz? Como eu posso fazer o outro feliz? E atrás dessas respostas, a gente vai descobrindo qual é a nossa vocação, a vontade de Deus pra gente. Eu tenho andado, irmã, conversando com muitas pessoas que sentem esse ardor missionário no coração. E nessas conversas eu tenho entendido que realmente se a gente não aceita a vocação que Deus preparou pra gente, a gente não é feliz. Bom, irmã, primeiro quadro que vem por aí. A palavra e a mensagem. A palavra de Deus, ela deve ecoar em nosso coração. E seguindo a palavra de Deus, rezando, escutando, refletindo, a gente pode descobrir qual é a nossa vocação, qual é o caminho de Deus. Então gostaria de convidar a nossa querida irmã Maria Ivone para partilhar conosco a palavra de Deus. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Então, hoje eu quero falar sobre a palavra, o sentido literal da palavra. Ela é feita por alguém que fala e por alguém que escuta. Então, é o encontro dos dois que nós vamos ter o resultado depois. Assim nos explica Velupe. Hoje também quero salientar a pessoa de José e o encontro que ele teve com a palavra, o que aconteceu na sua vida. Quando ele ouviu, mesmo em sonho, Deus fala. E ele ouviu essas palavras: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Encontramos isso em Mateus 1:20. Quem era José? Nós vamos perceber 4 virtudes que são salientadas na pessoa desse homem. O discernimento, ele era um homem do discernimento, que na solidão, também vivia a solidão, no silêncio e na atenção do seu coração. 4 momentos significativos. Vou repetir: o discernimento, a solidão, o silêncio e a atenção às moções do seu próprio coração. Com isso ele vai vislumbrando o caminho que Deus queria dele, vai tomando as decisões
inspiradas por Deus. Sua presença silenciosa põe em destaque a pessoa de Maria. Ele não ficou concentrado nele. Ele com certeza ajudou também Maria a dar o seu sim, o seu fiat, a ter essa maternidade de uma forma mais verdadeira. Na encarnação, José se revela como um personagem de segundo plano, discreto e silencioso. Aqui também podemos recordar o protagonismo do culto de todas as pessoas, homens e mulheres, que atuam a favor do reino, aparentemente escondidos, que ficam na segunda categoria, na segunda fila. Nessa segunda fila podemos realçar também o valor de todas as pessoas que não são como cataventos, que aparecem, que brilham no alto, mas sim como vidas que sustentam o edifício, que vivem no porão, sustentam a família, a comunidade, a igreja, e que tecem o essencial da vida, o essencial da existência humana. Tecem no silêncio, sem alarde. O mundo precisa desses homens e mulheres de discreta e humilde presença para sustentar os outros, sobretudo aqueles que carecem de recursos necessários, vínculos humanos, de afeto. E José era uma presença que apontava para uma outra presença, apontava para Jesus. E eu quero finalizar com esse desejo, que hajam muitos Josés como viga que sustentam o edifício da família, da casa, que no silêncio, no anonimato, vivem, mas com seu exemplo apontam para o Deus que o sustenta na caminhada, porque sozinhos nada somos, mas esse sustentáculo é buscado em Deus, buscado no seu próprio íntimo, na docilidade, a escuta dos apontos, dos sinais de Deus na nossa vida. Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Queridos jovens, nós, as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, queremos fazer um convite a você que deseja discernir e aprofundar a sua vocação. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim ao projeto de Deus, seja ele na vida religiosa consagrada, na vida sacerdotal ou no seu dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você é. Nossos encontros vocacionais acontecem de forma online. Para participar, você simplesmente precisa preencher um formulário do Google e assim entraremos em contato
com você. Este formulário você pode encontrar em nossas redes sociais ou pelo e-mail e número do celular que aparece aqui na sua telinha. O Convocação é uma janela, é uma porta aberta para você, jovem. Assim, você pode se achegar, conhecer a nossa congregação, a nossa história, a nossa espiritualidade. #Convocação. Eu participo e recomendo. Vem com a gente, vem ser na terra o coração de Deus. O nosso primeiro encontro deste ano acontece no dia 18 de março, às 16 horas, com o tema A Vida em Processo de Florescimento. #Convocação. Eu participo e recomendo. Vem com a gente, vem ser na terra o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Vocação é hoje. Qual é a sua resposta? Um programa para aqueles e para aquelas que estão procurando um sentido para a sua vida. O que te move? O que te orienta? O que faz você levantar todos os dias da sua cama? Vocação é encontro. Encontro com Deus, encontro conosco mesmo. E agora eu tenho um recadinho para você, jovem, que deseja ser um irmão ou um sacerdote. Já pensou sobre isso? Padre Edivaldo, missionário do Sagrado Coração, tem um recado importante para você. Vamos ouvir? Vocação é hoje, qual sua resposta? Eu estou com o Padre Edivaldo, missionário do Sagrado Coração, né? E a gente vai entender um pouquinho como que esse amor de Jesus chegou ao mais profundo do coração dele. Padre Edivaldo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ceder esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre o tema da vocação. Padre, conta pra gente quando e como que Jesus disse ao seu coração: eu quero você para mim, digamos assim. Eu sempre falo da vocação como sendo um diálogo entre Deus e aquele que Ele destina, aquele que Ele chama. E se é um diálogo, é necessário de que haja respostas, né? Deus fala e nós respondemos. E essa resposta, ela vai se dando de maneira paulatina. Isso não acontece de uma vez por todas, da noite para o dia, né? Então, a vocação, o chamado de Deus, ele vai se desenvolvendo ao longo da vida. Eu venho de uma família muito religiosa. Minha mãe era de rezar terço todos os dias à noite, reunia toda a família, era de levar à igreja todos os domingos, né? E às vezes a gente até como criança tem uma certa resistência à missa, porque a gente não entende direito o sentido da missa. Isso é normal na vida de uma criança, né? Mas minha mãe era uma mulher assim muito dedicada nesse sentido. Então acho que a minha vocação vem daí, de uma família muito religiosa, uma família estruturada no sentido religioso, e o incentivo da mãe de estar sempre ligado a Deus através da oração. Então eu fui descobrindo a partir daí alguns sinais, né, que Deus me queria para uma obra diferenciada. E como eu disse no início da fala, isso foi acontecendo aos poucos, até que eu tomei a decisão de ir para o seminário. Claro que isso é preciso também você se envolver com a igreja, você tem que se envolver com a comunidade onde você participa. Ali você vai escutando a voz de Deus, ali os sinais que vão aparecendo na família, na comunidade, na relação de pessoas que você exerce o seu ministério como leigo na comunidade. Deus vai falando, Deus vai se manifestando e você vai dialogando com Ele a respeito desse chamado. Então, quando o senhor decidiu que realmente ia para o seminário, a reação de felicidade na sua casa com certeza foi grande. Qual foi, naquele momento, a reação que o senhor pode nos dizer do seu pai, da sua mãe? Então, eu já não tenho mais pai e nem mãe. Minha mãe não chegou a ver como padre. Mas a reação da família no primeiro momento é assim, meio que surpreendente, né? Uns se alegram bastante, outros às vezes colocam até dúvidas, né? O que é normal, né? Mas no geral
foi uma acolhida muito boa, um incentivo muito bom. Isso ajuda muito. Quando alguém toma uma decisão, porque é uma decisão difícil, às vezes você tem vergonha, às vezes você tem medo de falar, né? Por conta das reações. Você, no primeiro momento, você fica imaginando o que as pessoas vão dizer a respeito dessa minha decisão. Há uma dúvida nesse sentido também. Então, quando você revela, quando você toma a decisão e sente esse apoio, isso é muito interessante. Então, para você, meu irmão, que está aí pensando, que está em dúvida, nesse processo de, às vezes, medo de falar, né? Vai trabalhando isso. E é importante partilhar isso com alguém, sim, com um sacerdote ou até mesmo com uma família, porque esse apoio na decisão, ele é fundamental. Padre, como você já direcionou para as jovens que estão aí sentindo esse ardor, né, esse chamado de Deus, e como realmente ouvir esse chamado? Então, eu disse que a vocação, ela é um diálogo. Deus fala e nós respondemos. E é claro que você não vai encontrar Deus assim para conversar com Ele, igual eu estou conversando com o repórter aqui, né? Mas você vai encontrar Deus nos acontecimentos do dia a dia, da vida. Por isso é importante essa inserção na vida das pessoas, essa inserção na vida da comunidade, essa inserção na vida da igreja. Ali você vai ouvir os apelos de Deus. É participando da vida da igreja, participando da vida de sua comunidade, participando de uma vida ativa de oração, que você vai entender e ouvir essa voz de Deus. E aí sim, se preparar também para uma resposta. Padre, quantos anos que o senhor está no ministério? Eu vou fazer agora 26 anos de padre. 26 anos de padre, eu tenho certeza que o senhor tem momentos especiais com Deus e teve, né, momentos de experiências de oração com Deus que marcaram profundamente. Dentre vários desses momentos, o senhor pode citar um em especial que marcou sua vida? Eu acho que o ministério, ele é todo assim um relacionamento de muita profundidade em todos os acontecimentos da vida de um padre, né? Eu acho que um dos momentos mais significativos e mais forte para mim foi quando a minha irmã estava doente, né? Eu perdi uma irmã recentemente e ela me chamou dizendo que queria confessar comigo e queria receber a unção dos enfermos das minhas mãos e não queria de outra pessoa, né? E eu disse, olha, você pode procurar uma outra pessoa, você pode confessar com outra pessoa, senão eu quero com você. Então, assim, esse reconhecimento profundo do ministério na pessoa do irmão, esse desejo profundo de um familiar, chamar você não como irmão, mas como um presbítero, alguém que ela acredita na força desse ministério que vai passar pelas suas mãos. Isso foi um momento muito significativo para mim, isso aconteceu recentemente. Claro que tem muitos outros momentos, né? Mas isso foi muito marcante, assim, eu estar presente num momento difícil da vida de uma irmã e ela fazendo assim, questão de que eu estivesse lá. Ela queria eu, não como irmão sanguíneo, mas ela queria eu como padre, como missionário do Sagrado Coração na beira do seu leito. Padre, nós sabemos que dentro da nossa igreja nós temos aí várias congregações. Por que missionários do Sagrado Coração? Então, a congregação, ela é para mim muito especial porque eu não sou de São Paulo, eu sou mineiro e eu vim para São Paulo bastante pequeno e comecei a estudar e comecei a ter um relacionamento com os missionários do Sagrado Coração de Jesus. E aí, é claro que percebendo um pouco o testemunho dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, ainda na época eram os padres holandeses, o amor pelo Sagrado Coração de Jesus, o amor pelas virtudes do Coração de Jesus, a questão da misericórdia, tudo isso foi me chamando a atenção e eu fui me identificando com esse testemunho, com esse jeito de ser. E a minha opção pela congregação veio a partir daí, do testemunho dos padres holandeses, né, que trabalhavam aqui em São Paulo, lá no Santuário das Almas, e essa expressão da misericórdia, essa expressão do coração de Jesus que acolhe todas as pessoas, que não faz acepção de pessoas, isso me chamou a atenção. E eu olhei para aquele testemunho e falei, eu acho que eu tenho espaço nesse coração. Eu acho que apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, eu sinto que Deus tem um espaço especial ali nesse coração e eu vou seguir esses passos. Aproveitando que a gente está falando de vocação nessa entrevista, o senhor pode deixar uma mensagem não só para os jovens, mas também para todos os vocacionados da igreja?
Então, eu digo que você, meu irmão, minha irmã, que tem participado das comunidades, que vem participando de alguma comunidade, que sente uma inquietação, que quer assumir uma vida mais radical, uma vida religiosa, consagrada, ou até mesmo uma vida diocesana, né? Dê espaço a isso. Deixa Deus falar. Às vezes nós colocamos limites também nessa fala de Deus ou nesses sinais de Deus. O medo, as preocupações, né? Confie, se entregue plenamente nas mãos de Deus. Deixa que Deus vai fazer na obra. Você pode dizer assim, mas eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, eu não consigo responder esse chamado. Consegue sim. A vocação é um chamado e Deus vai te potencializar para a obra. Pode ficar tranquila. Acredite, confie e se entregue nas mãos de Deus. Você pode deixar uma bênção para a gente? Então vamos pedir a Deus então que abençoe todos os que estão acompanhando esse programa, todos os que estão nesse caminho de discernimento, buscando uma vocação, que Ele, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, derrame suas bênçãos sobre todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocação é hoje. Qual sua resposta? Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Queridos jovens, nós, as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, queremos fazer um convite a você que deseja discernir e aprofundar a sua vocação. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim ao projeto de Deus, seja ele na vida religiosa consagrada, na vida sacerdotal ou no seu dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você é. Nossos encontros vocacionais acontecem de forma online. Para participar, você simplesmente precisa preencher um formulário do Google e assim entraremos em contato com você. Este formulário você pode encontrar em nossas redes sociais ou pelo e-mail e número do celular que aparece aqui na sua telinha. O Convocação é uma janela, é uma porta aberta para você, jovem. Assim, você pode se achegar, conhecer a nossa congregação, a nossa história, a nossa espiritualidade. Hashtag Convocação. Eu participo e recomendo. Vem com a gente, vem ser na Terra o coração de Deus. O nosso primeiro encontro deste ano acontece no dia 18 de março, às 16 horas, com o tema A Vida em Processo de Florescimento. Hashtag Convocação. Eu participo e recomendo. Vem com a gente, vem ser na Terra o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Oi pessoal, sou irmã Norma, filha de Nossa Senhora do Sagrado Coração, e aqui estou hoje para fazer conhecer a nossa festividade máxima desses dias, que é a abertura do bicentenário do nascimento do nosso fundador, o Padre Júlio Chevalier. Venha conosco, venha participar. Somos missionários, missionárias, que levamos o coração de Jesus por toda parte.
Jesus te chama, qual sua resposta? Yeah. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Queridos jovens, nós, as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, queremos fazer um convite a você que deseja discernir e aprofundar a sua vocação. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim ao projeto de Deus, seja ele na vida religiosa consagrada, na vida sacerdotal ou no seu dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você é. Nossos encontros vocacionais acontecem de forma online. Para participar, você simplesmente precisa preencher um formulário do Google e assim entraremos em contato com você. Este formulário você pode encontrar em nossas redes sociais ou pelo e-mail e número do celular que aparece aqui na sua telinha. O Convocação é uma janela, é uma porta aberta para você, jovem. Assim, você pode se achegar, conhecer a nossa congregação, a nossa história, a nossa espiritualidade. Hashtag Convocação. Eu participo e recomendo. Vem com a gente, vem ser na Terra o coração de Deus. O nosso primeiro encontro deste ano acontece no dia 18 de março, às 16 horas, com o tema A Vida em Processo de Florescimento. Hashtag Convocação. Eu participo e recomendo. Vem com a gente, vem ser na Terra o coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama, qual sua resposta? Continuamos agora com o nosso programa e agora de uma forma especial gostaria de falar com você, jovem, menino e menina, que deseja fazer uma experiência vocacional, de responder ao Senhor, de saber qual é o seu chamado, que o Senhor te chama. Você que sente o seu coração arder, que já pensou em ser uma religiosa, em seguir a vida sacerdotal, você que já fez aquela pergunta: se eu pudesse viver somente de estar na igreja, se eu pudesse evangelizar. Você que sente Deus te tocando no seu coração, falando com você, qual é o caminho, qual é o itinerário para se tornar uma religiosa? A vocação, ela nasce do encontro com Deus. É dois corações que se encontram e que se apaixonam. Deus que dá o primeiro passo e o coração humano, sedento desse amor, vai à procura e faz a experiência desse amor. E é um amor tão grande, tão forte, tão profundo, que chega a ser inexplicável. E o jovem ou a jovem, ele sente esse desejo de dar uma resposta ao Senhor, ao amor. O amor é derramado em nosso coração e não conseguimos guardar esse amor apenas para nós. Então queremos sair por aí evangelizando, vivendo para Deus. Então a jovem que tem esse desejo, que sente no seu coração pulsar, ela se coloca a caminho. E neste caminho, neste processo, no sim de cada dia, ela vai respondendo a Deus
e vai descobrindo, dando corpo à sua vocação. Na vida religiosa consagrada, este primeiro passo, depois desse despertar, depois dessa experiência que a jovem teve com Deus e do desejo de ser mais de Deus, que essa jovem ou jovem se colocou a caminho, está em diálogo com uma irmã, com um padre, com uma direção espiritual, nós vamos mostrar esse leque, juntos rezarmos e perguntar: qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Essa etapa é do acompanhamento vocacional, onde o jovem ou a jovem vai conhecer a congregação vai conhecer o jovem, a família do jovem, e assim, de passo a passo, com muita oração, com muita escuta, com muitas experiências, a jovem vai dizendo sim à vontade de Deus, que pode ser para continuar o caminho na vida religiosa, ou ela simplesmente descobre outro caminho. Mas, independente do caminho, ela está realizando a vontade de Deus. E depois que ela fez esse acompanhamento que vai dizendo sim, o primeiro sim, e quando ela entra na vida religiosa consagrada, essa etapa se chama aspirantado. A jovem aspira, ela deseja conhecer mais a Deus, conhecer a comunidade, a congregação, as irmãs que dali fazem parte, e vai dizendo o seu sim, numa experiência, num processo lento, mas cheio da bondade e da riqueza de Deus. E hoje, no nosso programa, nós teremos a entrevista com a jovem Thaís, que fez esse processo de escuta, de discernimento, que foi dando sabor à sua vida e que fez ela caminhar. Vamos ouvir o que a jovem Thaís tem a nos dizer? Pessoal, estamos aqui com o programa Vocação é Hoje, qual sua resposta? E a gente vai começar a entender como que é esse chamado de Deus na vida do dia a dia, na vida dos irmãos, das irmãs, na vida do ser humano, né? Esse Deus que criou o céu e a terra e precisa de nós, entre aspas, né? Mas para pregar a palavra de Deus, mas para falar do amor dele, né? Deus jamais precisa de nós, mas ele deseja, por amor, precisar de nós. Eu tô aqui com a Thaís. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, graças a Deus e com o Senhor. Eu tô bem. Thaís é de que cidade? Eu sou de São Mateus, Espírito Santo. Espírito Santo, ó, você tem o Espírito Santo como estado e cuidando de você também, te santificando, o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Agora conta pra gente, pro pessoal que tá em casa entender, né? Como e quando que foi o chamado de Deus pra tua vida? O meu chamado, ele se deu através do Ministério dos Coroinhas, né? Eu, desde os meus 10 anos, eu sirvo na paróquia de origem, São Marcos, que hoje é São Lucas, evangelista, na Diocese de São Mateus, Espírito Santo. E desde pequenininha, eu sempre estava ali no meio da igreja, né? Ajudando, servindo o altar. E quando o meu avô faleceu, em 2017, eu me afastei um pouco da igreja. E aí em 2018 eu assumi na minha comunidade, me chamaram. Eu ainda estava afastada, né, da comunidade, mas me chamaram para mim cuidar dos coroinhas e cerimoniários da minha paróquia de origem em São Lucas. E aí, cuidando, né, desse ministério ali, envolvendo, pesquisando também para poder ensinar, né, transmitir o conhecimento, me aprofundando, eu fui sentindo que algo estava me faltando, né? E aí a gente é adolescente, a gente não sabe o que é esse algo, né? E aí para mim poder descobrir foi algo assim muito complicado, porque na minha diocese a gente não tem muito convívio com as irmãs. A gente tem mosteiro, tem algumas congregações, mas são todas afastadas da minha origem, né? É mais centro, eu moro no interior. Então era algo assim que eu não sabia o que era. Até que um certo dia, né, eu já não estava mais no Ministério de Coroinha, mas como eu tinha dado toda a formação junto com o meu pároco, eu peguei e perguntei se eu poderia voltar para o ministério, né, já como cerimoniária. E aí ele me perguntou se eu não queria
poderia ser algo a mais. E assim, aquela sementinha ficou, né? Ele não falou nada que era vida religiosa, mas essa sementinha ela ficou plantada. E aí depois eu pesquisando, né, sobre o que talvez poderia ser esse algo a mais, eu fui conhecendo a vida religiosa. E aí eu lembro que a minha primeira impressão, quando eu virei e falei assim, será que é ser religiosa? Eu virei e falei assim, mas eu não tenho vocação para clausura. E até então eu só tinha contato com as beneditinas, e elas são clausura, né, contemplativas. E eu virei e falei assim, eu não tenho a menor vocação para viver enclausurada. E pesquisando então sobre congregações, sobre conventos, eu vi que a gente tem uma variedade gigantesca, né, de como a gente servir. E aí, conhecendo um pouquinho das vocações, né, conversando, tendo contato com as irmãs, que aí a gente começa a pesquisar. Hoje em dia a gente tem um meio muito valioso que é a internet, né? Eu conheci a congregação. E na época que eu conheci, elas estavam começando a fazer encontros vocacionais online, que a gente tem até hoje, inclusive, né, que é o Convocação. E quanto mais eu fazia o Convocação, mais eu me sentia atraída para esse meio de vida, né? E isso foi um ponto principal na minha vida, foi o Ministério de Coroinha. Agora conta pra gente, pro pessoal entender, qual foi a reação do teu pai, da tua mãe, quando você chegou em casa e falou, pai, mãe, eu vou ser uma freira. Olha, a reação da minha mãe foi assim, bem... Como é que eu posso dizer? A reação da mãe, né? A gente é adolescente, tá ali no ninho, por assim dizer, né? Então ela tomou um susto primeiro, né? Mas assim, ela me apoiou bastante. O meu pai, na hora que ele ficou sabendo, ele ficou morrendo de felicidade, porque o meu pai, quando ele era jovem, ele queria ser sacerdote e os meus avós não permitiram. Então, assim, para ele foi uma grande alegria. Eu me recordo que na minha missa de envio, um dia antes, o meu antigo pároco, ele foi na minha casa, né, e conversando com os meus pais, eu já estava na igreja arrumando tudo para missa, né? O meu pai virou e falou assim, que se Deus chamasse o meu irmão, ele também permitiria que ele fosse. Então, assim, eu vejo isso, né? Esse amor tão grande por Deus que é capaz de abrir mão não só de um filho, mas dos dois, se Deus quisesse. Então, assim, para mim, essa frase dele, né, que foi o meu pároco, Padre André, que falou no dia da missa de envio, foi assim um pontapé inicial, né? Saber que eu podia vir e que para ele estava tudo bem, né? Embora saudade, porque é distante, os meus pais, eles não são de ficar viajando, tanto é que eles nunca vieram aqui. Mas assim, saber, né, que tem realmente o apoio da família é muito importante pra gente nesse momento. Ô Thaís, a gente está explicando para o pessoal, trazendo para o pessoal as informações sobre essa questão da vida religiosa, né? Então a gente acredita e realmente é assim, tem primeiro esse chamado, esse ardor no nosso coração de servir a Deus na vida religiosa. Aí tem o encontro vocacional, acompanhamento de vocação, né, que a gente já falou em outros programas, mas nesse programa em especial a gente vai falar dessa fase que você está vivendo, que é o aspirantado. Fala pra gente como que funciona, qual o tempo, o que você aprende e entende nesse período. Olha, o período que eu tô do aspirantado, ele aqui na nossa congregação, né, ele dura de 6 a 9 meses. Cada pessoa tem o seu passo, né? Então, ele vai depender muito do que a gente consegue compreender e do que a irmã consegue passar pra gente, transmitir pra gente. Então, assim, aqui a gente estuda sobre os sacramentos, né, em primeira instância, conhece um pouco da congregação, né, e começa a se conhecer também, porque a gente só consegue avançar para a vida religiosa, né, se a gente se conhece. Então a gente tenta entrar no nosso eu, se conhecer primeiro, para que depois a gente possa transmitir para as outras pessoas, né? Porque a gente costuma viver numa realidade completamente corrida e muitas das vezes a gente não para olhar assim o que é que tem dentro da gente. Então essa primeira etapa é mais para conhecer a congregação, né, os sacramentos que a gente já conhece, né, mas aí a gente acaba aprofundando um pouco mais, e também esse conhecer a si próprio. Conta pra gente, pro pessoal que está em casa, então,
e deseja, né, conhecer esse Jesus através da vida religiosa, qual a mensagem que você pode deixar? Olha, eu acho assim, a gente, quando quer conhecer, a melhor forma é vir conhecer, né? Eu posso falar 1000 coisas aqui, mas a experiência é diferente para cada um. Quando eu fiz, né, a minha opção de poder vir, eu virei e falei assim, eu estou na faculdade, eu faço contabilidade na Multivix em Nova Venécia, e eu acho assim, eu estava num período da minha vida que eu poderia virar para mim e falar assim, não, eu estou fazendo faculdade, vamos um passo de cada vez. Mas eu virei e falei assim, não, eu preciso conhecer, eu preciso saber se é realmente isso que eu quero para minha vida. E eu virei e falei assim, vamos lá, se não for a gente volta embora, né, e tá tudo bem, né, são passos, tem gente que vem, não permanece. Eu vim e comecei a me descobrir aqui, então eu acho que assim, é isso, é você vir e experimentar, e se não for isso, tá tudo bem, né, mas eu acho assim, o interessante é a pessoa ter um contato, né, com as irmãs. Eu não posso vir para ficar 15 dias, não posso vir para passar um mês. Mas às vezes você pode vir num final de semana, né, num feriado, passar o dia, conhecer, ver como é que a gente vive. Isso é bem legal, é bem interessante. Eu vejo no seu rosto a alegria, o caminho, né, que você está traçando para a sua vida. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, acredito eu que seja, né? Assim, graças a Deus eu venho me encontrando muito a cada dia. E eu acho que é isso, né? Eu falo assim que eu fiquei um tempo longe, né? Por conta do meu acidente. Eu rompi um ligamento no joelho esquerdo e aí precisei ficar nessas consultas, né? Então passei um tempo no Espírito Santo. E assim, eu falava lá, né, nos encontros que eu ia, que eu acho que o melhor período da minha fase foi aqui, da minha vida, da minha juventude, da minha adolescência. Porque assim, a gente busca alegria em tantas coisas superficiais hoje em dia. E aqui não, aqui a gente realmente vive bem, vive como uma família, né? A gente se chama de irmãs aqui, né? Até as meninas que ainda não são irmãs, a gente tem o costume de falar as minhas irmãs, né? E a gente vive nessa harmonia. E a gente é muito alegre, a gente brinca, então é uma opção de vida diversificada e que de certa forma traz alegria, esse contato com o povo, de conhecer realidades diferentes, culturas diferentes. É muito interessante, eu gosto muito. E assim, Jesus, ele vem se mostrando a cada dia, né? É por isso que é importante a nossa oração pessoal, né? A nossa intimidade com Deus. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. E quanto mais a gente ama, mais a gente se sente amado também. Qual que é a próxima fase? A minha próxima fase é o postulantado, que se Deus quiser tá chegando. Aí só chegando lá pra gente saber como é que acontece, né? Ô Thaís, muito obrigado pela participação e que Jesus te abençoe. Amém, Deus abençoe também. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, vocação é hoje. Qual sua resposta? Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Queridos jovens,
Nós, as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, queremos fazer um convite a você que deseja discernir e aprofundar a sua vocação. Vocação é dizer sim a Deus, é dizer sim ao projeto de Deus, seja ele na vida religiosa consagrada, na vida sacerdotal ou no seu dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você é. Nossos encontros vocacionais acontecem de forma online. Para participar, você simplesmente precisa preencher um formulário do Google e assim entraremos em contato com você. Este formulário você pode encontrar em nossas redes sociais ou pelo e-mail e número do celular que aparece aqui na sua telinha. O Convocação é uma janela, é uma porta aberta para você, jovem. Assim, você pode se achegar, conhecer a nossa congregação, a nossa história, a nossa espiritualidade. Hashtag Convocação. Eu participo e recomendo. Vem com a gente, vem ser na terra o coração de Deus. O nosso primeiro encontro deste ano acontece no dia 18 de março, às 16 horas, com o tema A Vida em Processo de Florescimento. Hashtag Convocação. Eu participo e recomendo. Vem com a gente, vem ser na terra, coração de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta? Este foi o nosso segundo encontro. O nosso desejo é que tudo que foi apresentado nesse programa possa ter deixado nem que seja uma gota do amor do Senhor em seu coração. O aspirantado é esse desejar, é buscar a Deus. Sejamos aspirantes de coisas boas, da vontade de Deus para a nossa vida. Foi uma alegria estarmos aqui com você e grata pela sua presença e pela sua participação. Você que deseja ser uma filha de Nossa Senhora do Sagrado Coração, iniciar o seu processo de discernimento vocacional, entre em contato conosco pelos e-mails, contatos de telefone, WhatsApp aqui abaixo, que estaremos falando com você. Vem ser na terra o coração de Deus. Vocação é hoje. Qual a sua resposta? Até o próximo programa. Tchau, gente! Dê sua resposta, acredite em Deus, Ele é o amor. Chamou os pescadores, chamou a Simão Pedro e a você chamou. Jesus te ama, Jesus te chama e Ele te espera. Jesus te ama, Jesus te chama. Qual sua resposta?